Graça e paz, meus irmãos. É mais um motivo de grande alegria estarmos aqui mais uma vez para estudar essa palavra, essa santa palavra do Senhor. E desta feita, como nos propusemos fazer uma exposição sistemática dessa carta de Paulo aos nossos irmãos que moravam na cidade de Éfeso, pela importância doutrinária que essa carta ela tinha e tem ainda até hoje, porque ela na verdade é considerada como um compêndio doutrinário, bíblico-teológico, por grande maioria dos teólogos. Então estaremos nessa noite iniciando literalmente agora. Há 2 quinta-feiras passadas foi como o pastor falou, o pastor Bernardo, que havíamos feito a introdução, o contexto histórico, cultural, religioso, político, em que essa carta essa vivência de Paulo, os 3 anos que ele viveu ali em Éfeso, estava inserido, partindo ali do livro de Atos, finalzinho da sua segunda viagem missionária e uma grande parte da terceira viagem missionária. Ele passou exatamente nessa cidade de Éfeso. Vamos estar então orando, pedindo a Deus para que Ele possa estar nos direcionando segundo o seu Espírito e iluminando o nosso coração, para que aquelas palavras que iremos falar, ela não seja produzida simplesmente em nossa mente, mas que venha do trono de Deus para nós nessa noite. Amém? Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, por podermos estudar essa santa palavra, Senhor, essa palavra inspirada, essa palavra que se renova a cada manhã, essa palavra que quando nos dispomos a lê-las, o nosso coração se aquece, como uma lenha molhada aquece diante do fogo, Senhor. Nós não temos outras palavras a te dizer, a não ser obrigado, a não ser te agradecer por essa palavra tão poderosa em nossas vidas, Senhor. Abençoa agora, Pai, cada vida que aqui se encontra. Abençoa, Senhor, cada coração, meu Deus, que o Teu Espírito Santo, ao estivermos falando aqui, ele possa completar aquilo que a nossa limitação não será capaz de dizer, não será capaz de falar, mas que o Teu Espírito Santo, Pai, possa dar continuidade a cada ensino, a cada palavra dessa que aqui for falada. Assim nós te oramos, te agradecemos, e que as palavras da minha boca e que o meditar do meu coração, ele possa ser agradável, possa chegar como cheiro suave diante de ti. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos olhar aqui um pouquinho para o slide, Aqui, pode passar. Então, essa divisão dessa carta, ela está exatamente dessa forma aí. O capítulo do 1 até o 3, nós iremos estudar exatamente as bênçãos da nova vida em Cristo. Está lá no capítulo 2, versículo 19. Eu posso ler aqui para vocês, que a gente ainda vai voltar ainda para o slide ainda. O 2,19, você pode também acompanhar a sua Bíblia, pode deixar a sua Bíblia em Éfeso aberta aí, que a gente vai ler. 2,19, veja só, assim já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. O que eu gostaria de focar nessa primeira divisão, aqui dessa introdução do livro de Efésios, é que Paulo, nesses 3 primeiros versículos, capítulo aqui, ele vai nos expor de que aquela pessoa que nós vimos no estudo anterior, o contexto religioso daquela comunidade de fé e daquela cidade de Éfeso, nós vimos que a cidade de Éfeso era um conglomerado de nacionalidade, de pessoas vindas do Egito, vindo da África, vindo da Ásia, e por ser uma cidade comercial, então havia naquela cidade
diversas nacionalidades, diversos costumes e também diversas culturas. Obviamente, cada pessoa, cada grupo, cada etnia que ali chegava, ele chegava com a sua adoração aos seus deuses. Nós vimos também que aquela cidade estava imergida na cultura grega, e a cultura grega, nós sabemos que havia o panteão grego, onde existia um número muito grande de deuses. Existia, por exemplo, Hermes, Poseidon, existia Diana dos Efésios, que nós estudamos, existia os deuses gregos, que eles, então, cada pessoa que vinha, cada grupo étnico que vinha ali, ele tinha com a sua crença, o seu universo mitológico, a sua vivência espiritualista. E agora Paulo vai se encontrar dentro da igreja, da comunidade de fé, e os membros que faziam parte dessa comunidade tinham advindo exatamente de todo esse meio, de todo esse sistema místico estava dentro da igreja. Agora você imagine como é que estava cada cabeça de cada pessoa ali. Então um pensava de um jeito, outro de outro, porque um adorava o sol, outro adorava o mar, outro adorava a lua, outro fazia suas oferendas à tempestade, aos furacões, às montanhas, às árvores. Então era um místico muito grande de crenças. E agora está o nosso amado apóstolo Paulo, pastor Paulo, se encontrando na cidade de Éfeso, e agora vivenciando todo esse místico agora dentro da sua igreja, dentro da igreja que ele estava pastoreando. E agora Paulo, então, vai escrever essa carta exatamente para dizer que o mundo em que eles viveram, o mundo que eles vivenciaram, mas depois que eles se entregaram a sua vida para Cristo, agora Deus vai os transportar de um império de trevas para um império de luz. Então, nesses três primeiros capítulos aqui, Paulo vai exatamente apresentar as bênçãos da nova vida em Cristo. O texto está dizendo aqui, o 19, assim já não sois estrangeiros nem forasteiros. Veja que a linguagem que ele fala aqui é contextualizando isso que havíamos falado. Não sou estrangeiro, por quê? Porque vinham pessoas de diversas nações. E também vocês agora não são mais forasteiro, vocês agora têm uma cidadania. E essa cidadania, essa identidade que vocês têm agora, ela está centralizada na pessoa de Cristo. Quando pensamos nesses três primeiros capítulos, essa síntese aí, a gente começa a pensar exatamente também para nós, que nós não somos forasteiros, e nós não somos estrangeiros, mas, meus irmãos, nós temos uma identidade em Cristo. Aquele que antes não tinha nenhum valor, aquele que não era reconhecido, aquele que não tem o seu nome mais postados nas primeiras listas, de repente de uma empresa, de um ambiente em que tem lá os destaques do mês, o destaque do ano. Então, se nós não estamos com o nosso nome nessas primeiras listas, Paulo está dizendo aqui, vocês não se importem com isso não, porque o mais importante para vocês é que vocês agora têm uma nova vida em Cristo Jesus. A importância, meus irmãos, é que o próprio Paulo vai dizer que aquele que está agora em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E essa novidade de vida, Paulo vai exatamente apresentar aqui, nesse capítulo 1 ao capítulo 3. Vocês, igreja, vocês, paróquia Galileia, vocês agora estão vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Esse é só a síntese do resumo do que nós vamos estudar no capítulo 1 ao capítulo 3. Será tudo isso aí, mas a gente vai trabalhar de forma mais minuciosa. Esse aqui é só a síntese, né? O resumo.
Agora, olhando para o capítulo 4 ao capítulo 6, que essa carta tem apenas 6 capítulos, do 4 a 6, nós agora vamos ver como viver essa nova vida. Ou seja, os irmãos que estavam dentro da igreja de Éfeso, eles tinham as suas diversas vidas, ele tinha as suas diversas crenças, diversas formas de crer nos seus deuses. Agora, Paulo está dizendo assim, de 1 a 3, agora vocês já receberam Cristo, vocês agora já estão vivendo com Cristo, vocês agora já entregaram a sua vida com Cristo. Pronto, ok. De 1 a 3. Agora, do capítulo 4 ao capítulo 6, agora Paulo vai dizer assim, agora eu vou trazer para vocês como vocês vão viver agora essa nova vida em Cristo Jesus. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, todos nós, antes nós vivíamos num mundo de treva. Nós vivíamos no universo decaído. Agora nós entramos na família de Cristo. Agora nós entramos na família de Jesus. Só que tem agora um diferencial. Na hora que a gente sai do império das trevas, na hora que a gente sai do império de horror que nós vivíamos, e agora estamos em Cristo, nós agora vamos ter que ser doutrinados, vamos ter que ser ensinados, vamos ter que ser ademoestados nessa nova vida em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, de 1 a 3, vocês vão compreender o universo espiritual, as bênçãos espirituais que vocês receberam, que está exatamente confirmado essas palavras no versículo 7, ele vai dizer assim, nele temos a redenção e a remissão pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então ele mesmo vai nos trazer, nesse capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai exatamente nos trazer essa bênção dessa nova vida. Já no 4 a 6 ele vai dizer assim, pronto, agora vocês já entraram nessa nova vida, vocês já alistaram para esse quartel, vocês já estão vivendo nesse exército, vocês já estão sendo membro da paróquia Galileia, vocês já estão aqui na Galileia, vamos agora aprender a viver essa nova vida em Cristo Jesus. Então Paulo não estava trazendo nada de absurdo para aquela igreja em Éfeso. Ele apenas, nessa carta, ele apenas queria dizer, olha, Cristo agora já tirou você do império das trevas, você agora já está no império de luz, agora vocês vão ter que aprender a questão da batalha espiritual, que a gente vai estudar lá no capítulo 6, vocês agora vão ver o novo viver santo, a nova vida em Cristo, vocês agora vão ser aconselhados como o pai deve cuidar dos seus filhos, como o esposo vai cuidar da sua esposa, como a esposa deve tratar o marido. Então toda essa relação aqui Paulo vai tratar exatamente do capítulo 4 ao capítulo 6, ou seja, igreja em Éfeso, vocês vivenciavam no mundo em que agora o universo agora é outro universo, que agora é o universo com Cristo. Passe por favor o próximo. Pronto, aí o versículo 1, olhe para a sua Bíblia. No versículo 1, está aí escrito assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Quando você olha para esse primeiro versículo aqui, eu fiz em destaque ali, todas essas palavras que estão em azul, apóstolo, vontade de Deus, santos, fiéis e Éfeso. Eu vou começar pelo final, que é Éfeso, depois a gente vai seguir a ordem, mas eu vou logo trazendo aqui a questão de Éfeso. Nos manuscritos originais, não o autógrafo. Existe o autógrafo, que quando a gente estuda a parte de bibliologia, a gente vai considerar e estudar que o autógrafo foram aqueles documentos que Paulo escreveu, que Pedro escreveu,
que Marcos escreveu, esse escrito original, os pergaminhos originais, eles são chamados de autógrafos, porque eles foram assinados e muitos deles escritos pelo próprio autor, que foi um apóstolo, que foi um discípulo, que foi um profeta. Então esse grupo de escritas é chamado de autógrafos. As cópias desses autógrafos é chamado de escritos originais ou cópias originais. Então, nas cópias originais, ele não tem essa palavra aqui, Éfeso. Agora, por que ele não tem? Porque quando a igreja do primeiro século, quando a igreja primitiva compreendeu a dimensão espiritual, doutrinária que estava nessa carta, eles começaram agora a transmitir de uma igreja para outra, e aí, nesse local onde está aqui escrito Éfeso, eles colocavam em branco, para que quando aquela igreja recebesse, por exemplo, a igreja de Laodiceia iria receber essa carta, então o pastor que recebia lá essa carta, ele acrescentava Laodiceia. Se fosse a igreja de Colossos, ele escreveria Colossos, de maneira que essa carta era conhecida e chamada de carta circular. Por que circular? Porque a igreja entendeu a espiritualidade, a densidade tão grande que existia nessa carta, que eles disseram assim, olha, essa carta não pode ficar retida apenas aqui em Laodiceia, essa carta não pode ficar retida apenas em Éfeso, vamos passar também para outros irmãos, para que eles compreendam, que eles entendam as verdades reveladas aqui nessa carta. Então, essas verdades, irmãos, é tão profunda, que a gente vai precisar de dar uma passeada lá no Antigo Testamento também. Então, olhando aqui para o slide, a gente vai observar aqui a palavra apóstolo. Esse N, depois um N, MS, na verdade, isso aí a gente pega na apostila do grego, que ele está dizendo que essa palavra apóstolo, esse N, o primeiro N aqui, ele representa o substantivo. O segundo, ele é um nominativo masculino singular. Ele está informando o seguinte, que nessa palavra aqui, apóstolos, ele é um substantivo nominativo. Agora, a gente vai entender então algumas razões aqui com relação a essa palavra apóstolo. Essa palavra apóstolo, Jesus passou a chamar os seus discípulos de apóstolo, mas inicialmente, preste bem atenção que eu vou dizer a você aqui agora, inicialmente, essa palavra apóstolos, ela não era usada no mundo judaico-cristão, e nem no mundo hebraico. Essa palavra apóstolo, ela surge de uma origem, inicialmente, pelos gregos e pelos fenícios. Roma, como nós já estudamos aqui, que Roma, quando ela vence a guerra da Grécia, mas a Grécia infundiu na cidade de Roma, nos romanos, a cultura grega. Então, esse pacote de cultura chamada, esse substantivo apóstolo, ele veio exatamente da cultura grega. Então, se nós observarmos, ou se for procurarmos no Antigo Testamento, a gente não vai encontrar, lá em Deuteronômio, você não vai encontrar a palavra apóstolo, lá em Levítico você não vai encontrar a palavra apóstolo, nos livros históricos como Esdras, Neemias, você não vai encontrar apóstolos, você só vai encontrar apóstolos no Novo Testamento, inclusive dito exatamente por quem? Por próprio Jesus, que ele quando discipula os seus discípulos 3 anos, no final, quando ele aprova esses discípulos, ele vai dizer assim, agora vocês são os apóstolos. Você vai encontrar isso em Lucas no capítulo 10. Agora eu pergunto para vocês, por que Jesus então chamou os seus 12 discípulos de apóstolo? Por que ele chamou? Qual era a relação que existia entre aqueles homens que inicialmente estavam sendo ensinados? Uma pergunta que eu vou fazer aqui para vocês. Porque Jesus, logo no início, quando chamou ali no Mar da Galileia, já começou dizendo, venha meus apóstolos, com os 12. Por que ele não começou chamando de apóstolo? Alguém sabe dizer? Alguém se arrisca a dizer? Ele não começou chamando os 12 discípulos de apóstolo, porque apóstolo, Jesus sabia o peso que existia sobre esse termo apóstolo.
e vocês vão compreender aqui agora. Apóstolo, ele era dado a uma frota de navio que Roma, quando ele conquistava uma cidade, Roma mandava fretar alguns navios e mandava para essas cidades. Só que, com que intuito? O que é que esse navio o que é que esse navio levaria para aquela cidade? Preste bem atenção, que você vai compreender isso aqui agora, que eu achei bastante curioso. Roma, nessa frota de navio, ele colocava engenheiros, arquitetos, a gente poderia chamar hoje de nutricionista, aquela pessoa que cuida da alimentação de uma cidade. Ele mandava oficiais habilitados com especialidades em diversas áreas. Com que objetivo esse navio chamado Apóstolo ia para aquela cidade? Aqueles oficiais que iam, aquelas pessoas habilitadas, cada um na sua área, Roma mandava, o imperador mandava, para que quando ele chegasse naquela cidade conquistada, ele transformasse aquela cidade, aquele ambiente, com o mesmo contexto que tinha na cidade de Roma. De maneira que quando o imperador, preste bem atenção, de maneira que quando o imperador saísse de Roma e chegasse naquela cidade conquistada, ele não estranhasse a comida, a arquitetura, o ambiente, as estradas, a poesia, o teatro, tudo teria que ser contextualizado de acordo com aquilo que o imperador desejava. Então, quando Jesus, isso é que está o segredo, preste bem atenção, isso é que está o segredo, quando Jesus chama os 12, ele vai tratar os 12 durante os 3 anos de discípulos, mas quando os 12 que ele estava treinando como discípulo, quando eles estavam habilitados, quando eles estavam capacitados, Jesus agora tira o substantivo de discípulos e os passa a chamar de apóstolos. A minha pergunta para Edmar, para você é: Jesus nessa noite, ele pode nos chamar de discípulos, ou a gente já andou uma milha com ele, de maneira que ele possa dizer: agora eu não vou chamar mais vocês de discípulos, eu agora vou chamar vocês de apóstolos. Só, meus irmãos, que ele não chamou o discípulo de apóstolo de imediato. Houve treinamento, houve mar vermelho não houve, mas houve tempestade no mar da Galileia, houve afronta dos fariseus. Pedro, na hora estressado, no processo de treinamento ainda, de discipulado, Pedro então puxa a espada e quer então, cortou a orelha do soldado, e aí Jesus então, nesse período de discipulado, Jesus disse: Pedro, guarda a tua espada. O demoniado de Gadara veio, um endemoniado veio para os discípulos expulsarem, e eles chegam e dizem assim: mestre, nós não conseguimos expulsar esse demônio. E Jesus vai e diz para ele: vocês não conseguiram expulsar, porque para ele sair, vocês precisam de jejum e de oração. Então, observe que o que nós estamos compreendendo aqui é que, enquanto os discípulos estavam no processo de aprendizado, Jesus não os chamou de apóstolos, mas no finalzinho do ministério de Jesus, nos 3 anos, quando ele viu e olhou que a sua equipe de discípulos, que a sua equipe missionária tinha absorvido, tinha entendido os propósitos do reino, tinha entendido, estavam com uma maturidade de fé cristã, estavam com uma espiritualidade no nível mais elevado, a ponto de Jesus lhe fazer aquela pergunta: meus discípulos, o que estão falando acerca de mim? E eles disseram: Senhor, uns estão dizendo que o Senhor é Elias, outro estão dizendo que o Senhor é Moisés,
outro um profeta. E aí Jesus pergunta, e vocês o que dizem? E Pedro, que já tinha passado naquela escola de discípulo, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja, meus irmãos, que existe uma marca de transição entre o discípulo e apóstolo. Não é simplesmente levantar a mão e dizer, opa, eu agora sou crente e agora sobre mim eu estou completo e agora eu não preciso mais de ler a Bíblia, eu não preciso mais de escola dominical, porque eu já sei, eu já li toda a Bíblia, eu já sei tudo e tudo, eu não preciso mais de doutrina, eu não preciso mais de ensino bíblico, eu não preciso mais de estar na casa do Senhor em comunhão com meus irmãos, eu não preciso mais de estar me dedicando ao ministério que o Senhor me chamou, me convocou, porque agora eu já estou completo. Mas o que o Evangelho nos apresenta, o que a Bíblia nos apresenta, não é exatamente isso. Foram 3 anos de discipulado, e não foi com qualquer mestre, foi com o próprio Deus, foi com o próprio Jesus. E aquele grupo de discípulos passaram 3 anos estudando com o próprio Jesus. Imagine nós, meu Deus, misericórdia de Edmar. Imagine nós, que não estamos com Ele na presença real, embora temos sim Ele, através do Seu Espírito Santo, dentro de cada um de nós, mas você imagine nós. Então, o que nós queremos compreender aqui, é exatamente que apóstolos, o termo apóstolo, ele tem exatamente esse entendimento de que esses navios que Roma mandava para aquelas cidades conquistadas, os oficiais, eles iam habilitados para preparar, era um engenheiro, então ele iria preparar toda a cidade com a escultura romana. Se era a culinária, o nutricionista iria exatamente preparar a comida daquele povo lá com a comida de Roma, para que ele pudesse, de maneira que quando o imperador chegasse, aquele ambiente estivesse transformado pela mesma cultura que tinha lá em Roma. Agora, quando eu penso para nós, sabe o que é que eu entendo disso? Sabe o que é que vem ao meu coração? É que Cristo quer que cada um de nós sejamos um apóstolo. E para que esse apóstolo? Para que onde nós chegarmos, nós, semelhante àquele apóstolo que era enviado, a gente transforme aquele ambiente que está em treva, em luz, como Jesus é luz. Jesus quer que nós, como apóstolo, que onde nós chegarmos, que há tristeza, Ele quer que a gente, através da alegria do Senhor, transforme aquele coração que está triste, em um coração refugente de alegria. Ele quer, meus irmãos, que nós que chegamos num ambiente de treva, aquele ambiente seja totalmente transformado pela presença e pelo poder de Deus. É por isso que Ele nos envia como apóstolos, para transformar o ambiente onde nós chegarmos. E quando a gente volta lá no Antigo Testamento, Deuteronômio vai exatamente dizer isso, que onde nós colocarmos os nossos pés, serão abençoados, com a presença real de Deus. Então, apóstolo, nós como apóstolos, temos exatamente essa missão. Você, uma pergunta aqui para nós agora, vamos estudar com aplicação. Você está transformando o ambiente em que você trabalha, o ambiente em que você estuda, o ambiente em que você mora, ou nós estamos sendo envolvidos por esses ambientes, estamos nos deixando nos moldar com as coisas do mundo, ao invés de nós moldarmos as pessoas que estão ao nosso redor, moldarmos com a palavra. E Paulo mesmo vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas antes, transformai-vos pela renovação do Senhor. Na verdade, essa palavra transformar, a gente for um pouquinho lá no verbo grego, ele vai querer dizer que transformar, é tomar forma. A igreja não pode tomar forma do mundo, mas a igreja, ela tem que transformar o mundo na forma de Deus, que é exatamente o que nós vamos estudar aqui na frente, mais à frente, o caráter, a personalidade,
os comportamentos, a vida transformada pelo Evangelho. Mas tem lá as designações. O termo apóstolo vem do grego apóstolos, cujo significado mais comum é delegado, mensageiro ou oficiais. Depois, embaixo, também se tinha a noção de missionário. No grego clássico, entre a variedade de uso, a palavra foi usada para designar mensageiro de Deus. Pronto. Então, já estudamos, fizemos uma análise um pouco exaustiva acerca da palavra apóstolo, que é o primeiro destaque está aqui. Vamos agora para o segundo, vontade de Deus. Passa, por favor. Vontade de Deus. Quando pensamos agora em vontade de Deus, a gente, no grego, essa palavra vai ser um nominativo, genitivo, singular também, telematos theon, vontade de Deus. Só que a forma ou a motivação, o motivo pelo qual Paulo está, logo no primeiro versículo dessa carta, ele está dizendo assim: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Por que Paulo está fazendo essa carta com essa introdução? Pela vontade de Deus. Meus irmãos, a igreja de Corinto, nós estudamos essa igreja e quando nós olhamos lá para o capítulo 11 de Corinto, 9, 10, 11 por ali, a gente vai encontrar uma resistência ao ministério apostólico de Paulo. Existia algumas alegações acerca porque eles não criam que Paulo era um apóstolo de Jesus. Paulo se identificava como apóstolo e muitos deles não queriam aceitar o ministério apostólico de Paulo, porque diziam assim: Paulo, tu não andasse com Cristo, tu não estivesse com ele. E Paulo então agora vai fazer uma apologia, Paulo vai fazer então uma defesa acerca do que seria esse chamado. E ele vai exatamente trabalhar na questão de telematos theon, pela vontade de Deus. Ele está dizendo o seguinte, esse nominativo, genitivo aqui, o genitivo ele vai trazer, a intenção do autor aqui, era exatamente essa questão de que ele não, esse genitivo ele traz uma especificação, uma definição e uma indicação de quê? Agora de quê? Vamos lá. Em primeiro lugar, de posse, de origem e de procedência. Paulo está dizendo assim: o meu apostolado, a intenção do grego, que Paulo estava querendo escrever, exatamente essa, o genitivo, neutro, singular, ele estava exatamente dizendo isso aqui: olha, o meu apostolado, ele não vem de mim, a posse, não sou eu que tomei posse, não fui eu que, quando me converti, eu fui lá para Jerusalém, procurar Pedro, Tiago, o ministério apostólico que estava lá em Jerusalém, e dizer assim: Pedro, por favor, coloca a mão na minha cabeça e me unge como apóstolo. Eu também não fui para dizer: Tiago, me torna apóstolo como vocês são, eu acho tão bonito esse ministério de vocês, me faz ser um de vocês também. Não, meus irmãos, Paulo está dizendo aqui, telematos theon, pela vontade de Deus. Então, nós, como apóstolo de Cristo, você como enviado de Cristo, você como chamada por Cristo, não é pela nossa vontade. O ministério que nós temos, o ministério que recebemos, é o que Paulo está dizendo naquela igreja lá: olha, eu estou dizendo para vocês que esse chamado apostólico, que essa chamada de missões, que esse trabalho que eu faço no meio de vocês, na igreja de vocês, na comunidade de vocês, não se trata de um querer meu, não sou eu que estou me voluntariando, porque ele está dizendo assim, mas, muito pelo contrário, essa vontade é pela vontade de Deus. Eu agora queria fazer uma pergunta para você, e você não precisa responder para mim, você vai responder para você mesmo. Como é que você está encarando essa vida cristã que você leva? Você acha que, pelo fato de você estar na igreja, pelo fato de você cantar no ministério de louvor,
pelo fato de você tocar no Ministério do Louvor, pelo fato de você dirigir uma escola dominical, de você ensinar, você acha que esse chamado, isso foi simplesmente um voluntarismo de sua parte, que você decidiu, não, eu acho bonito a igreja, eu vou fazer parte da igreja. Eu sou amigo do pastor Bernardo, então eu vou para a paróquia Galileia. Não, a nossa irmã Janete é uma pessoa muito boa, me simpatizo muito com ela, então eu vou ficar fazendo parte da igreja dela. Será que esse chamado que você tem é pela simpatia, é pela socialização, é pelo comportamento social que você tem, que você gosta de ser uma pessoa mais conservadora, uma pessoa mais tranquila, e por isso está ali trazendo a igreja, está ali trazendo a você viver esse étios religioso, ou você de fato sente e sabe, e tem a certeza de que você pode afirmar a mesma coisa que Paulo afirmou, telematós theon, pela vontade de Deus, não é a minha vontade. Então, se nessa noite você está aqui e ainda não tem essa convicção, ou de repente você esteja até, vai assistir ou vai estar nos assistindo, seja lá, se você não tem essa certeza, eu lhe convido nesta noite, eu lhe desafio nessa noite, a você conversar com Deus e pedir a Deus, Senhor, que essa minha atividade que eu tenho tido na igreja, ela não seja simplesmente por um convite e por uma conveniência minha, mas antes de tudo, seja pela tua própria vontade. Amém? Porque, meus irmãos, se eu estiver aqui apenas como profissional, se eu estiver aqui apenas cumprindo um papel, se eu estiver aqui apenas cumprindo uma agenda, um compromisso, como será no dia do arrebatamento? Como será quando Jesus nos chamar para perto dele? É muito sério. Paulo, ele não estava brincando com essa igreja de Éfeso. Paulo está dizendo assim, meus irmãos de Éfeso, eu sou apóstolo, mas não é pela minha vontade, mas é pela vontade daquele que um dia esteve na cruz, mas ele ressuscitou. Ele diz assim, não é minha vontade, não é minha vontade, é pela vontade de Deus. Então, meus irmãos, tenha essa convicção nessa noite, que o seu chamado, que isso que você faz, isso que você exercita na casa do Senhor, que tenha essa mesma certeza que Paulo, essa mesma convicção. Paulo não abria mão. Não, mas se todo mundo for embora, todo mundo pode ir embora, mas é pela vontade de Deus que eu estou aqui. Ah, mas a casa não está cheia. Você também não precisa de casa cheia. Você só precisa ter convicção. Você só precisa ter a certeza. As cordas do seu coração, ela tem que vibrar. O seu coração, a sua mente, o seu coração tem que estar cheio, arraigado, com essa certeza de que o seu chamado não é chamado de homem, mas é chamado de Deus. Telematós theon, pela vontade de Deus. Quando Paulo, o texto de 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 5, 6 e 13, pode postar, se não postar eu vou ler aqui, não tem problema não. Aqui, Paulo vai exatamente fazer essa defesa apostólica, porque as pessoas não estavam querendo credibilizar o ministério apostólico dele, inclusive tinha alguns que, pelo fato de Paulo não cobrar, olha, isso é muito sério, existiam os apóstolos lá, que eles queriam cobrar, vamos lá, porque suponho em nada ter sido inferior a esses super apóstolos. Pronto, veja só, existia alguns apóstolos que percorriam ali naquela região, que eles se chamavam de super apóstolo. Não é super homem não, é super apóstolo mesmo. Eles diziam que eram muito fortes, que eram uns apóstolos assim com muito poder, com muita ênfase, e eles chegavam a chamar de super apóstolos. Próximo, por favor.
E embora seja fraco no falar, Paulo está dizendo assim, olha, para esse super apóstolo, eles se acham muito poderosos no falar, né? Aí Paulo vai dizer, eu não quero me comparar com ele não. Aí é onde ele diz assim, embora seja fraco no falar, não sou no conhecimento, em tudo e por todos os modos temos manifestado isto a vocês. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolo de Cristo. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, eles dizem ser super apóstolo, eu não sou esse super apóstolo, mas eu quero dizer para vocês, que esses super apóstolos que eles se dizem ser, eles são obreiros fraudulentos, eles fazem negociação com a palavra, e Paulo, meus irmãos, o defeito de Paulo, que na verdade não era defeito, que a igreja criticava Paulo, é porque Paulo não abria concessão com a palavra de Deus. Se tinha que repreender os próprios amigos, os próprios obreiros de ministérios, Paulo não poupava palavras, Paulo repreendia na presença de Deus. Então, para alguns, esse Paulo, ele não era um verdadeiro apóstolo, porque não fazia essas concessões, inclusive também, Paulo não pagava para pregar a palavra, e esses super apóstolos que nós lemos antes, eles cobravam para que alguém fosse ouvir a palavra, e Paulo não fazia isso, então eles consideravam Paulo como um apóstolo de segunda categoria. Você imagine Paulo ser um apóstolo de segunda categoria. Pode voltar lá? Próximo agora. Agora nós iremos ver a questão do santos. Essa palavra santos, ele é um adjetivo, está vendo? Adjetivo, hagios, separado, santo, sagrado. Quando Paulo, quando ele escrevia as suas cartas, na verdade, ele estava trazendo um conhecimento que tinha na cabeça dele, porque Paulo, apesar de ser judeu, ele também tinha cidadania romana, e ele era perito no Antigo Testamento. Então, quando ele está dizendo aqui nesse primeiro versículo, aos santos, Paulo tinha em mente, é exatamente isso que a gente precisa fazer quando vai fazer uma interpretação do texto, a gente precisa compreender qual era a intenção do autor em escrever isso que ele está escrevendo. Então, quando ele vai dizer para a igreja lá em Éfeso, aos santos, o que Paulo estava querendo dizer, o que tinha no cenário de Paulo, o que tinha no entendimento dele, era exatamente essa questão do santuário, do tabernáculo, de onde vem exatamente essa palavra de separação, onde os descendentes de Arão foram separados para serem os sacerdotes. Eles eram separados. Então, quando Paulo diz assim, vocês, igreja em Éfeso, vocês são santos, vocês, paróquia Galileia, vocês são santos, ele está dizendo assim, vocês são separados, vocês são utensílios, são peças de Deus, separado, sem contaminação, sem impureza, sem mancha, vocês são separados. E aqui está esses 6 elementos que continham no tabernáculo que Deus mandou Moisés construir. Todos esses elementos aqui, a arca da aliança, a mesa da preposição, o altar de sacrifício, o altar de incenso, o candelabro e a pia de bronze, que era o lavatório, todos esses 6 elementos aqui, eles eram elementos que eram separados para o sacerdócio, para que houvesse a liturgia de sacrifício lá na tenda do tabernáculo, tinha que, esses elementos, eles eram separados. Se você observar bem aqui, essas cortinas, esses objetos tinham que estar aqui dentro do tabernáculo, e dentro desse pátio. Externamente aqui, ficavam as tendas das 12 tribos de Israel. Então, ao entorno dessa tenda, aqui, ficava exatamente formado, em formação organizada, as 12 tribos de Israel distribuídas ao entorno. E esses elementos, eles eram separados do povo, não ficava no meio das tendas.
Então, esses elementos eram elementos separados. Então, quando Paulo fala em santo, é exatamente esse entendimento de ser separado. Passa o próximo, por favor. Então, aqui, santo, hagios, é no grego, e aqui ele vai estar exatamente em hebraico. Só que, no grego, a gente consegue ler, como se lê no português, da esquerda para a direita. Mas já no hebraico, a gente vai exatamente ler da direita para a esquerda. Então, essa palavra aqui é um kaf, que é como se fosse o Q da gente. Esse sinal aqui é um sinal maçorético, com A, K, isso aqui é um D de dado. Aqui é um O, então essa palavra ela pronuncia assim como Kadosh. Kadosh, aqui é como se fosse um S, H-I, Shin, Kadosh. Então a palavra no hebraico, Kadosh, santo, e no grego, Hagios, santo. Tanto no hebraico como no grego, a palavra santo vai significar exatamente algo separado, que é exatamente o que nós vimos aqui na tenda da congregação. Então aqui, que nós falamos, as tribos elas formavam em torno do tabernáculo. As tendas formavam aqui os grupos, mas não, as tendas não podiam ser formadas aqui dentro do tabernáculo, porque era exatamente um ambiente separado. O sacrifício por Arão, mesmo sendo escolhido para ser o sumo sacerdote, Arão era pecador e necessário era o sacrifício para que pudesse estar diante de Deus. Passe. Aqui, irmãos, nós vamos ver o ritual. Isso aqui é muito interessante. Eu vou parar aqui por causa da hora. A gente continua na próxima quinta, são 9 horas, a hora passou muito rápido. A gente vai comentar isso aqui com relação à liturgia do sacerdote, para que ele pudesse oferecer um sacrifício a Deus. Às vezes, como palavra final, às vezes, nós queremos chegar aqui na casa de Deus, de qualquer jeito, de todo jeito, e quer chegar no altar do Senhor, e oferecer a Deus um sacrifício de qualquer jeito, na correria, sem aquele momento de preparação, sem aquele momento de devoção. Então, muitas vezes a gente quer fazer isso, só que nós, quinta-feira, nós iremos ver que aqui esse sacerdote, ele está na escala, ele está de plantão no tabernáculo para ser o oficiante, para ser aquele que vai imolar os animais para sacrificar a Deus. Só que ele simplesmente não poderia colocar as indumentárias, colocar suas vestes e pegar o animal e simplesmente chegar e logo e fazer o sacrifício. Não. Ele primeiro tinha que passar por um ritual de santificação dele mesmo, tinha que oferecer um sacrifício para ele mesmo, para depois ele receber e oferecer sacrifício, receber do povo os animais, os sacrifícios e as ofertas, para poder oferecer um sacrifício a Deus. Então não era simplesmente chegar e fazer oferta a Deus. Então quinta-feira, a gente vai dar continuidade a partir desse slide aqui. A gente vai ver, antes de entrar para o sacrifício, era conferido as vestes indumentárias sacerdotal. Observe, tudo tinha que estar rigorosamente como Deus tinha ordenado a Moisés. Então, veja que existe uma ordenança para que seja feito de acordo com o que Deus ordenou que seja feito. Nossas vestes e tudo que há em nós deve honrar aquele para quem oferecemos nosso sacrifício. Então a gente vai ser bem desafiado, bem tocado, a gente vai trabalhar isso aqui quinta-feira melhor, ao ponto de chegar na presença de Deus com temor e tremor. Então era isso que acontecia com esse sacerdote antes dele fazer a oferta dele a Deus. Aí quinta-feira a gente vai fazer exatamente esse paralelo entre o Antigo Testamento, esse sacrifício que o sacerdote fazia, com o que nós praticamos hoje em nossa paróquia. A gente vai ver alguns detalhes que não vai ser simplesmente chegar e fazer. Mas como já são 9 horas e 2 minutos, a gente vai parar aqui e quando for quinta-feira a gente dá continuidade disso aí. Amém? Então estejam em oração e que Deus possa nos abençoar. E tudo aquilo, meus irmãos, que foi falado com relação
a essa nova vida. Lembre-se, no dia que eu e você nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós estávamos no capítulo 1 ao capítulo 3. Agora nós estamos do capítulo 4 ao capítulo 6. Ou seja, agora é a hora de a gente rever como é que nós, como Paróquia Galileia, estamos nos portando com a nossa vida de fé e a nossa espiritualidade em Cristo Jesus. Amém? Que Deus então possa, na sua bondade e misericórdia, nos abençoar.